Dia, meninos. E aí, como é que estão as coisas? Beleza? Tudo tranquilo? Então tá bom. Nós vamos continuar aqui. Nós estávamos falando sobre Revolução Francesa. Revolução Francesa. Só para a gente retomar o nosso assunto, a Revolução Francesa, ela acontece de 1789 a 1799. A Revolução Francesa, ela durou um período de 10 anos. 10 anos. Então, 1789 a 1799. Beleza. Lembrando que a Revolução Francesa foi uma revolução liderada por qual classe social? Liderada pela burguesia. Liderada pela burguesia. E essa burguesia, ela se inspirou em que ideias? Ela se inspirou nas ideias iluministas, né? Então, a Revolução Francesa, ela começa em 1789, e vão ser 10 anos de revolução, 10 anos, né? Até 1799. Ela foi liderada pela burguesia, e essa burguesia se inspirou nas ideias iluministas. Também nós já vimos que o fato que marcou, que deu início à Revolução Francesa foi quando aconteceu a queda ou a tomada da Bastilha. Queda ou tomada da Bastilha. E o que era a Bastilha? A Bastilha era uma cadeia famosa para onde eram levados os presos políticos, né? E era um grande símbolo do absolutismo, né? Tanto que quando a gente fala sobre a Bastilha, quando acontece a queda da Bastilha, a Bastilha já estava vazia, não tinha ninguém lá. Mas por que eles colocaram fogo? Por que eles derrubaram o prédio e tal? Porque a Bastilha era o símbolo do absolutismo e havia necessidade de acabar, de derrubar aquele símbolo do absolutismo. Beleza. Aí, nós falamos também que quando a gente estuda a Revolução Francesa, a gente divide a Revolução Francesa em 3 fases. 3 fases, né? Quais são as fases da Revolução Francesa? Primeira fase, fase da Assembleia. Segunda fase, fase da Convenção. Terceira fase, fase do Diretório. Então, são 3 fases em que nós dividimos a Revolução Francesa. Bom, mas quais foram os antecedentes da Revolução Francesa? O que acontecia na França antes de ter início a Revolução? A França vivia uma crise econômica sem precedentes. Essa crise econômica já vinha há um bom tempo acontecendo em função, a França tinha sido derrotada na Guerra dos 7 Anos contra a Inglaterra, 1756 a 1763. A França também, ela havia participado diretamente do processo de independência dos Estados Unidos, da guerra de independência dos Estados Unidos, apoiando os Estados Unidos contra a Inglaterra. A França já vinha há 2 anos consecutivos tendo também uma quebra na sua safra agrícola. Ou seja, o país economicamente estava devastado. E além da crise econômica, havia a crise política em função do fortalecimento das ideias iluministas, que justamente questionavam, criticavam o poder absolutista do rei. Então, quando começa o movimento revolucionário, a população já estava vivendo uma situação de crise, né? De crise econômica, de crise política. Bom, a primeira fase da Revolução é chamada de fase da Assembleia, porque quem era o rei da França na época da Revolução Francesa? Era Luís XVI. Então, o rei da França era Luís XVI. E a sociedade francesa, na época da Revolução,
ela era uma sociedade ainda estamental. O que vem a ser uma sociedade estamental? É que a sociedade francesa, ela era dividida em três estados, e não havia grande mobilidade de um estado para outro. Então nós tínhamos o primeiro estado, clero, segundo estado, nobreza, e o terceiro estado era a grande maioria da população. Era aí 95 a 97% da população francesa. Então, acontecia que só o primeiro e o segundo estado que tinham privilégios. Os benefícios eram sempre para o primeiro e o segundo estado. Então, isso causava profunda revolta no chamado terceiro estado, né? Bom, a crise leva o rei, o Luís XVI, a convocar, isso na primeira fase, lógico, ele convoca uma assembleia. Como se chamou essa assembleia que o Luís XVI convocou? Chamava-se Assembleia dos Estados Gerais. Ora, ao falar Assembleia dos Estados Gerais, você já vai constatar quem é que vai fazer parte dessa Assembleia. Pensa bem, ó, Assembleia dos Estados Gerais. Ora, se a sociedade francesa ela era composta por 3 estados, olha o nome da Assembleia, Assembleia dos Estados Gerais. Era uma Assembleia formada por membros do primeiro, segundo e terceiro estado. Então, ele convocou essa assembleia na tentativa de buscar soluções para a crise política, crise econômica que vivia o país. Beleza. Então, eles se reuniram e tal, começaram a discutir, debater. Depois de uma discussão, de um debate, aí vem a votação. Então, vamos votar agora sobre o que deve e o que não se deve fazer nesse momento, né? Beleza. Então, só que na hora da votação teve um problema. Surgiu um problema. Por quê? Se definiu que o voto seria por estado. Como assim o voto por estado? Seria o seguinte: o primeiro estado teria direito a um voto. O segundo estado teria direito a um voto também. E o terceiro estado, dá para a gente imaginar o seguinte: ora, se o terceiro estado ele representava a grande maioria da população francesa, o terceiro estado seria natural que ele tivesse muitos votos. Só que não era assim. O terceiro estado também teria um voto. Acabei de falar para vocês que o voto seria por estado, entendeu? Então, primeiro estado, um voto, segundo estado, um voto, terceiro estado, um voto. Ora, também já falei para vocês hoje que todos os benefícios, todos os privilégios, era para quem? Para o primeiro e o segundo estado. Ora, se o primeiro e o segundo estado tinham os benefícios, tinham os privilégios, eu pergunto para vocês, eles queriam mudar alguma coisa? Eles tinham a intenção de fazer algum tipo de mudança? Não. Estava tudo bem, estava tudo beleza. Então, o terceiro estado propunha uma mudança, fala, não. O terceiro, outra, não. Ou seja, o primeiro e o segundo estado, eles tinham o poder de derrotar o terceiro estado, já que juntos eles representavam 2 votos. Era sempre um placar de 2-1. Isso, obviamente, causou insatisfação nos representantes do terceiro estado, que saíram da Assembleia e conclamaram a população a pressionar o rei a convocar um outro tipo de Assembleia. Foi quando, então, o Luís XVI ele convocou uma Assembleia Constituinte. Bom, ele, pressionado, convocou a Assembleia Constituinte. Para que serve a Assembleia Constituinte? A Assembleia Constituinte ela é convocada para que se elabore uma Constituição. Então, a França não tinha uma Constituição, porque o poder era exercido de maneira absolutista pelo rei. Então, foi convocada essa Assembleia Constituinte que elaborou uma Constituição. Nessa Constituição, acaba o quê? Então, nessa primeira fase, ora, a partir do momento em que a França passa a ter uma Constituição, isso vai representar o fim do quê? Fim do absolutismo. Então, preste atenção. Então, na primeira fase da Revolução Francesa, que foi a fase da Assembleia, nós tivemos o fim do absolutismo. O rei continuou no poder, mas ele continuou no poder sem ter a autoridade que ele tinha até então. Então, tivemos o fim do absolutismo, tivemos o fim dos privilégios concedidos à nobreza,
Tivemos o confisco dos bens da igreja, tudo isso na primeira fase, hein? Tivemos uma maior igualdade social, uma igualdade civil entre as pessoas, foi declarada nessa Constituição. E, além de tudo, nós vamos ter o seguinte: uma forte pressão externa. Então, nessa primeira fase, a França teve que resolver um problema do seguinte, porque a maioria dos países europeus viviam o absolutismo. E esses países sabiam que a revolução dando certo na França, essas ideias iluministas se fortalecendo na França, a tendência seria se espalhar. Então, eles vão resolver pressionar a França. Bom, nessa primeira fase, vai ser uma fase liderada pela burguesia, beleza. Só que a primeira fase ela foi liderada por qual parte da burguesia? A primeira fase da Revolução Francesa foi liderada pelos girondinos. Quem eram os girondinos? A alta burguesia. Ora, a partir do momento em que eu falo para vocês que a primeira fase foi liderada pelos girondinos, você tem que pensar no seguinte: então não foi uma fase radical. Então essa primeira fase não foi uma fase radical. Mesmo porque vocês acham que a alta burguesia queria fazer grandes mudanças, queria radicalizar o processo? Não. Então essa primeira fase não foi radical, certo? Bom, o Luís XVI, a gente lê nos livros o seguinte, que tipo assim, o Luís XVI foi dando corda, pensando que conseguiria retomar o poder. Vendo ele que a situação foi se tornando cada vez mais delicada para o lado dele, cada vez mais perigosa para o lado dele, o que ele resolveu fazer? Ele resolveu fugir. Ele pensou assim: eu vou fugir para a Áustria e busco o apoio do exército austríaco e volto retomando o poder absolutista. Então ele tentou fugir. Tentou, quando eu digo tentou, é porque ele não conseguiu. Luís XVI foi preso, certo? E a prisão de Luís XVI provoca a radicalização do processo revolucionário. Quando a revolução se torna radical, aí começa a sua segunda fase. Segunda fase. Falou em segunda fase da Revolução Francesa, não se esqueça. Segunda fase é a fase radical. Fase radical. É uma fase onde vão acontecer grandes mudanças na França. A segunda fase ela é conhecida como fase da Convenção. Fase da Convenção, também conhecida como fase popular ou do terror. Foi uma fase bastante contraditória. Como assim bastante contraditória? Por exemplo, na primeira fase, o voto ele era censitário. O que é o voto censitário? Só votava quem tinha dinheiro. Na segunda fase, que é essa fase da convenção, o voto vai ser masculino universal para todos os homens. Ou seja, já não vai excluir aquelas pessoas que não tinham dinheiro, né? Na segunda fase, na fase da convenção, vai haver a abolição da escravidão nas colônias francesas. Na segunda fase, vai haver o tabelamento de preços dos produtos básicos. Então, vai haver uma série de benefícios para a maioria da população. Mas, ao mesmo tempo em que foi uma fase popular, ao mesmo tempo em que trouxe benefícios para a maioria da população, foi também uma fase onde milhares de pessoas foram o quê? Milhares de pessoas foram executadas, milhares de pessoas foram guilhotinadas, certo? Essa segunda fase foi marcada pelo seguinte: tivemos a execução da família real. Então, aconteceu a execução da família real. Primeiro, tivemos a execução de Luís XVI. Luís XVI foi guilhotinado e, meses depois, também foi executado, foi guilhotinada a sua esposa, a Maria Antonieta. O filho deles foi preso, era criança ainda, parece que tinha uns 7, 8 anos de idade, morreu na cadeia. Então, ocorre a execução da família real. Se houve a execução da família real, na segunda fase, acaba o quê? O que vai acabar? Bom, o absolutismo já tinha acabado. Na segunda fase, nós vamos ter o fim da monarquia. Acaba a monarquia. Fim da monarquia. Com o fim da monarquia, nós vamos ter a implantação de um governo republicano. Então, na segunda fase, vai haver a implantação de um governo republicano, e essa segunda fase vai ser liderada pelos jacobinos.
Então, a primeira fase foi liderada pelos girondinos. Quem eram os girondinos? Alta burguesia. Segunda fase, média e baixa burguesia, que eram os jacobinos. Ao você falar que era liderada pelos jacobinos, você já constata que era uma fase radical. Foi uma fase radical, né? Então, vai haver a implantação de um governo republicano, tendo à frente os jacobinos, que eram Danton, Marat e Robespierre. Então, esses caras vão liderar a implantação da República e vão se manter no poder por um curto espaço de tempo. O que vai acontecer? O Danton foi acusado de traição, foi guilhotinado. Marat foi assassinado na banheira e o Robespierre acabou sendo deposto em 1794, quando aconteceu o golpe de 9 Thermidor. O que foi o golpe de 9 Thermidor? O golpe de 9 Thermidor foi a retomada do poder por parte dos girondinos. Então, relembrando, primeira fase, girondinos. Segunda fase, jacobinos. Terceira fase, vai haver a volta ao poder dos girondinos após também guilhotinarem Robespierre. Aí começa a terceira fase. Terceira fase da Revolução, como é que se chama ela? Fase da Convenção. Terceira fase chama-se fase da Convenção. Essa fase da convenção foi o seguinte: os girondinos, preocupados em não entregar o poder para uma só pessoa, os girondinos preocupados em promover uma descentralização política, eles pegaram o poder executivo e dividiram para 5 diretores. Ou seja, na fase da convenção, na fase do diretório, a terceira fase é a fase do diretório. Na fase do diretório, os girondinos entregam o poder para uma diretoria, que vai ser exercida por 5 pessoas. Ora, aí eu pergunto para vocês para pensar, será que vai funcionar? Será que vai dar certo? Você imagine um poder executivo sendo exercido por 5 pessoas ao mesmo tempo. Lógico que não deu certo. Foi um período de grande instabilidade política, de grande instabilidade econômica. Você imagina, um fala uma coisa, outro fala outra coisa, outro fala... Não havia consenso para governar. Então, essas dificuldades preocupavam os girondinos de que houvesse um retrocesso. Os girondinos começaram a se preocupar da possibilidade da nobreza conseguir retomar o poder. Foi quando, em 1799, os girondinos se aliaram com o exército. Então, quando foi em 1799, aconteceu uma aliança entre a alta burguesia, entre os girondinos e o exército. Através dessa aliança, eles deram um outro golpe, ficou conhecido como golpe de 18 Brumário. Golpe de 18 Brumário. Então, quando foi em 1799, aconteceu o golpe de 18 Brumário. O que foi esse golpe de 18 Brumário? O golpe de 18 Brumário foi quando, em função da aliança entre os girondinos e o exército, eles promoveram a ascensão política de Napoleão Bonaparte. Então, eles colocam no poder, eles colocam para governar a França um militar que havia se tornado um grande herói, que havia se tornado assim um militar extremamente popular na França. Eles entregam o poder para ele. Então, a partir de 1799 é o ano que acaba a Revolução Francesa e começa o que a gente vai chamar de a Era Napoleônica. Então, a partir de 1799, começa a chamada a Era Napoleônica, né? Napoleão vai, então, assumir o poder após o golpe de 18 Brumário. Essa Era Napoleônica, ela vai marcar a consolidação da burguesia no poder. Vai marcar a consolidação da burguesia no poder. Napoleão Bonaparte vai assumir o poder,
Só que, inicialmente, Napoleão não vai estar sozinho, entendeu? Havia sempre a preocupação de que não entregar o poder para uma só pessoa. Então, na fase inicial, Napoleão governou através do chamado consulado. De 1799 a 1804, então de 1799 a 1804, Napoleão governou com mais dois cônsules. Ele se tornou cônsul, né? Só que, em função da popularidade dele, ele não satisfeito em governar com os outros, ele acabou fazendo um plebiscito, e esse plebiscito o tornou imperador da França em 1804. Na nossa próxima aula, então, nós vamos falar sobre a era napoleônica. Um abraço, meninos. Fiquem com Deus. Bom final de semana para vocês.